Olá, tudo bem? Eu sou a aluna Valquíria. Eu sou a ex-aluna do Belmiro, Bárbara. E a Sou gente Luiz queria. Henrique, Prazer. infectologista, né, que fiz residência, formação em infectologia, pós-graduação, e trabalho em hospital e em consultório como infectologista. Sim. A gente queria começar agradecendo em nome de todo o jornal. E vamos começar, né, com as perguntas, que é o mais importante. Bacana. Então, a Organização Mundial da Saúde declarou uma nova pandemia do coronavírus. O que isso significa? Significa que uma nova doença, que começou em uma localização específica do mundo, conseguiu se espalhar pelo mundo e atingiu todos os continentes, né, e a maior parte dos países do mundo. Quando uma infecção se configura com essa característica de disseminação, nós chamamos de pandemia. Quando é uma situação só em um determinado local, uma cidade, um estado ou um país, a gente chama só de epidemia. Mas esse alcance universal em todo o mundo caracteriza como pandemia. Tá. Então, estima-se que 80% dos casos de Covid-19 são assintomáticos. Existe alguma forma ou algo que alguém possa fazer para saber se esses pacientes estão infectados com o vírus? Então, na verdade, de 40% a 60%, né, esse número de 80% tem diminuído um pouco. De 40% a 60% das pessoas que são infectadas, elas ou não apresentam sintomas ou apresentam sintomas muito leves, a ponto de nem chamar a atenção delas e elas não procurarem os serviços de saúde para fazer o diagnóstico. Né? Como é que alguém que não está assintomático, que não tem sintoma, vai fazer o diagnóstico? Provavelmente não vai, né? Ela vai ser infectada e vai entrar num pool de pessoas que tiveram infecção pelo coronavírus, mas não tiveram doença. Para saber disso, né, existe uma espécie de ferramenta dos pesquisadores da área de saúde pública que se chama estudo soroepidemiológico, ou seja, você faz uma amostragem de pessoas da população aleatória e vai colhendo o sangue dessas pessoas por amostragem, as pessoas autorizam a coleta e observam se essas pessoas têm anticorpos ou não para o coronavírus. Se elas têm anticorpos, elas são consideradas como infectadas. E aí, essa amostra é jogada dentro de uma fórmula matemática que visa o número total de pessoas daquela cidade, estado ou país. E aí se tem ideia de qual foi o alcance da infecção. Por exemplo, no estado do Espírito Santo, que a gente tem 38 mil, mais ou menos 38 mil pessoas infectadas, nós temos aproximadamente, para essas 38 mil pessoas que fizeram o diagnóstico, nós temos mais ou menos 300 mil pessoas que se infectaram. Esse estudo soroepidemiológico, ele consegue fazer uma projeção matemática para a população inteira. Então, enquanto o boletim da Secretaria de Saúde do Estado dá um número de 38 mil, a gente sabe que é isso aí vezes 10, mais ou menos. Então, 300 mil, 350 mil pessoas estão infectadas no Espírito Santo até a semana passada. Esse é o número da semana passada. Não é? Então, com isso, a gente consegue saber. Se a pessoa teve infecção e não sabe, isso não vai ter importância para ela do ponto de vista do tratamento, porque ela não teve sintoma, não está doente, não precisa tratar. E por que o isolamento é o mais indicado para se prevenir contra essa doença? O isolamento é uma estratégia, na verdade, né? Uma estratégia de saúde pública. Ele visa mais a saúde da população como um todo do que a saúde de cada pessoa individualmente, embora também cada pessoa individualmente vai se beneficiar. Qual é a grande sacada do isolamento? É o seguinte, se todo mundo, como é uma doença de disseminação muito fácil, né, porque a gente pega pelo contato, alguém falando perto de você, tossindo, rindo, gargalhando, compartilhando o mesmo copo, o mesmo cigarro, né, o mesmo garfo, mordendo a mesma fruta junto, é assim que se pega muito facilmente o coronavírus. Então é muito fácil de pegar, né, porque a gente brasileiro é muito próximo, adora beijar, abraçar, dividir a comida, tomar bebida na mesma garrafa, né? Então isso faz com que se dissemine muito rápido.
Se a gente isola então o que, é que vai acontecer com essa disseminação rápida das pessoas muito próximas? Nós vamos ter muitos casos ao mesmo tempo. Então, vamos ter também muitos casos graves. E nós não temos hospitais, não temos enfermarias, não temos serviços de saúde para comportar milhares de pessoas adoecendo ao mesmo tempo e tendo casos graves, indo para as UTIs. Então, o isolamento esse isolamento social consiste na gente criar uma gradação de pessoas que vão se infectando. Então, a gente, em vez de ter um monte de gente se infectando ao mesmo tempo, a gente vai ter um monte de gente dividido, se infectando em tempos diferentes, em momentos diferentes, dando tempo para a gente dar resposta para os casos graves que aparecem, né? Porque a gente vai continuar tendo 60% de casos assintomáticos, esses não vão precisar de hospital, esses não vão, na maioria das vezes, nem ir no pronto-socorro, nem na unidade de saúde, nem nada. Mas essa pequena porcentagem que adoece de forma grave, quando a gente conta com uma epidemia que tem muita gente pegando ao mesmo tempo, não é tão pequena assim a quantidade, é muito grande para a estrutura que a gente tem de vagas nos hospitais. Então, a estratégia de isolamento social é a gente dar condições do sistema de saúde se acomodando e atendendo todas as pessoas que estão adoecendo, né, ao longo do tempo. Percebe? Então, é uma estratégia que é importante para cada indivíduo, mas ele, sobretudo, é importante para a comunidade, para diminuir a mortalidade e para dar oportunidade para todos que precisem terem vagas nos hospitais. E além do isolamento, quais medidas devem ser tomadas para proteger e evitar a propagação da doença? Então, obviamente a gente tem isolamento social, mas tem aquela pessoa que está trabalhando num serviço essencial, que tem que sair para trabalhar, não pode fazer isolamento. Isso é uma boa porcentagem, uns 30% da população, né, trabalha no sistema de eletricidade, no sistema de saneamento, na rede de trânsito, trabalha no serviço de saúde, nas farmácias, no supermercado. Então, essas pessoas elas não vão poder fazer o isolamento social porque elas têm que trabalhar, porque elas prestam serviços essenciais. Então, essas pessoas, e mesmo as pessoas que estão em isolamento social, elas precisam sair para ir numa farmácia, para ir no supermercado, para ir comprar alguma coisa para manter a sobrevivência de quem está em casa. Então, essas pessoas que aqui e acolá precisam sair ou saem sempre, elas precisam se proteger com máscara, né? E a máscara ela protege o indivíduo, mas protege o outro também, porque eu posso ser um portador assintomático, né? Quando eu estou usando máscara, eu não estou me protegendo só, estou protegendo também as pessoas com quem eu vou ter contato. Essa é uma estratégia importantíssima. A outra estratégia é a gente manter uma distância, porque às vezes mesmo com a máscara, a saliva, né, ela pode sair por fora, eu posso baixar a máscara para arrumar e contaminar ali, então eu tenho que manter uma distância pelo menos de 1,5 metro da outra pessoa, porque o que vai sair de saliva e de gotícula não vai alcançar mais de 1,5 metro. Ela cai no chão, deposita no chão, entre 1,5 metro. Né? Então, essa é uma segunda estratégia. Uma terceira estratégia é a gente manter sempre as mãos limpas. Porque uma outra forma de transmissão muito importante é eu pegar no dinheiro que você acabou de me dar, no troco de alguma coisa que eu comprei, no troco do ônibus, aquele dinheiro, o cobrador ou a pessoa que me deu aquele dinheiro é portadora, né? E ela tem o coronavírus na mão, porque ela botou a mão no nariz, porque ela coçou o olho, porque ela, né, botou a mão na boca, e ela pegou no dinheiro e me deu o dinheiro, e depois que eu peguei e guardei o dinheiro, eu esqueci e cocei o nariz e arrumei a máscara de uma forma errada, cocei o olho, então eu passei o coronavírus para as minhas mucosas ali da face, respiratórias, né? Então é muito importante lembrar que as mãos, ela participa importantemente na transmissão do coronavírus. Então, a primeira coisa é o isolamento social, a segunda coisa é o uso de máscara, a terceira coisa é a higiene das mãos, manter a distância, né, de 1,5 metro no mínimo entre as pessoas. E uma outra coisa muito importante, que ninguém fala, é a gente se manter, cuidar do corpo da gente. Quem está bem saudável, quem está bem nutrido, descansado, mais feliz, amando, né, vai estar mais protegido. Né? Então, quem tem um astral legal, quem tem uma pessoa que tem uma cabeça mais leve, uma pessoa que gosta de fazer orações, que gosta de meditar, que não come porcaria, né? Pessoa que come comida de verdade, ela tem melhor imunidade. Ela, né, a alegria, a boa nutrição, o descanso e o exercício físico
melhoram a capacidade das pessoas se recuperarem. Por exemplo, né, e aí eu vou fazer um pouquinho de propaganda de mim, né, eu faço atividade física 3, 4 vezes por semana, mesmo agora com coronavírus, eu faço em casa, subo e desço as escadas do meu prédio, dou um jeitinho de fazer, né, eu durmo bem e me alimento bem. Eu tive e sou magro. Então, eu tive coronavírus, eu tive a Covid, né, e eu fiquei muito bem. Eu tive 2 dias de febre baixa, depois fiquei bem, não tive mais nada, né? Quer dizer, não tive um quadro grave. Então, eu me contaminei porque eu trabalho com coronavírus de manhã e de tarde, todos os dias, com pessoas adoecidas, né? Eu acabei pegando depois de 4 meses de epidemia. Mas não adoeci de forma importante. Fiquei em casa, não precisei em nenhum hospital, tomei, né, um comprimidinho para febre 2 vezes e não tive mais nada. Então, assim, uma coisa muito importante é a gente cuidar da gente, né? Estar bem com a gente. Lembrar que o nosso corpo é o nosso lugar sagrado, é o nosso lugar mais importante. Se a gente cuida da gente de uma forma carinhosa e amorosa, a gente vai ter saúde, a gente vai ter menos doença. Isso é já bem mostrado pela medicina. Em quais áreas que as pessoas correm mais risco de infecção? Quais locais? Pois é, no ônibus tem muito risco, não é? Usar um banheiro público tem muito risco, porque muita gente entrou ali, pegou nas maçanetas, nas coisas, na pia, não é? Dentro de numa fila, numa boate, dentro da escola, no bar, porque as pessoas ficam muito perto, num bar, onde as pessoas também ficam muito próximas. Então, esses lugares que têm aglomeração são os lugares mais fáceis de pegar o coronavírus. A cloroquina ou a hidroxicloroquina é um tratamento eficaz para o Covid-19? Então, não há estudos suficientes mostrando a ação desses remédios, né? Houve um vai e vem de indica, não indica, é bom, não é bom, e até agora a ciência não fez estudos sérios, bem comprovados, mostrando a utilidade desses 2 remédios. Então, assim, existem estudos, alguns estudos menores e com menos número de amostras, mostrando algum benefício, mas a gente sabe que boa parte das pessoas que também não tomam remédio nenhum para uma virose acabam melhorando com ou sem remédio. Então, muitas vezes a gente não sabe se foi o efeito desse remédio, ou se foi porque a pessoa iria evoluir bem de qualquer forma. Eu, por exemplo, não tomei nenhum medicamento, não tomei cloroquina, não tomei hidroxicloroquina, e eu evoluí bem, não fiquei doente, né? Muitos pacientes que eu cuido não tomam, né? Geralmente eu não indico esses remédios, né? Então, de um modo geral, e se eles tivessem algum efeito, eles teriam só nos primeiros 5, 7 dias da doença, da infecção. Às vezes a pessoa já chega com 8, 9, 10, 11 dias, não teria por que mais tomar esses remédios. Tem um estudo recente que ele aponta que pessoas que já tiveram Covid, sendo com ou sem sintomas, elas podem apresentar uma queda nos níveis de anticorpos contra essa doença, no período de 2 a 3 meses após a infecção. Quais ações a saúde pública deverá fazer para manter ou implementar, caso esse fato seja confirmado com novos estudos? Olha só, existe relato de pessoas que voltaram a ter algum sintoma, mas são relatos isolados, né? Não chega a ser um estudo. Então, só o tempo que vai dar essa resposta para a gente, né? Eu peguei coronavírus, né? Eu tive a Covid, e aí eu não sei realmente se eu estou imunizado. É muito provável que durante alguns meses ou anos eu fique imunizado, eu fique mais protegido, mas nós não sabemos de certeza. Então, o que vai dizer isso é a observação sistematizada, são pesquisas que acompanham as pessoas que se infectaram e tiveram realmente diagnóstico fechado com os exames, né? E a gente ver se esse anticorpo que a gente faz depois da infecção, ele é protetor ou não. Mas não podemos esquecer que é uma doença que começou em janeiro, né? Então, estamos fazendo ainda 6 meses dessa doença. Como é que eu vou saber se a pessoa vai pegar depois de alguns anos, alguns meses? Só o tempo. E ainda não há evidência suficiente disso. Esses casos que tem aqui e acolá de pessoas que voltaram a ter sintomas, ainda a gente não sabe exatamente se a primeira vez foi algum outro vírus,
se o exame do coronavírus positivo não foi uma contaminação. Então, ainda tem algumas coisas que a ciência não respondeu ainda, por uma questão muito simples, não tivemos tempo ainda de observar. Tá. E quais sintomas do Covid-19 os diferencia de outras doenças, como a gripe, por exemplo? Então, o coronavírus ele não é bem ele pode aparecer só como um resfriado, pode aparecer como uma gripe, mas o que chama a atenção é a manutenção dos sintomas intensos depois do 7º dia. Né? Aquela pessoa que depois do 7º dia começa a ficar com a falta de ar estranha e que, às vezes, até sem tosse, né? E essa falta de ar é progressiva, então isso sugere que seja coronavírus. E tem umas dicasinhas, assim, por exemplo, perder o paladar, perder o olfato, pode acontecer já no 2º, 3º dia de sintomas, chama atenção para esse quadro. Não é? Fora isso, a gente só vai ter mais certeza quando é um quadro mais grave e a pessoa já está internada e tal. Uma outra coisa que ajuda a gente a pensar em coronavírus, para pensar pelos sintomas, por exemplo, você chega para mim com um quadro de febre, tosse, isso poderia ser qualquer outra virose. Mas, assim, se você falar assim, mas a minha mãe está com coronavírus, eu tive uma colega que eu tive contato, está com coronavírus, minha prima já está com coronavírus, e você desenvolve esses sintomas. Alguns dias depois, provavelmente é o coronavírus, não é? Então, independente de qual é o sintoma, às vezes é só uma dor de cabeça com a febre, que também é uma coisa que aparece na dengue, por exemplo, não é? Dor de cabeça e febre, mas você teve contato com a pessoa com coronavírus. Então, até que se prove o contrário, é coronavírus. A gente vai ter que acompanhar como se fosse. Entendeu? Ficou claro? Ficou. Bárbara? Recentemente, o governador liberou, né, a abertura das academias. O uso desses locais é seguro nesse momento ou a gente deve evitar, mesmo com todas as medidas? Não é seguro, né? Ele liberou shoppings, algumas lojas, academia, não é? Academia, eu acho que ele liberou com alguma restrição, não é? De horário. Sim. De horário. E quantidade de pessoas também. Quantidade de pessoas. Por exemplo, a academia que eu frequento nem abriu, mesmo assim, porque eles viram que não ia compensar, ia gastar energia, ar-condicionado, profissionais, para ter pouquíssima gente lá. E os clientes iam fazer confusão, né? Porque todo mundo vai querer essa prioridade. Então, assim, também tem essa coisa, as pessoas também não parece que o governador deu uma resposta para satisfazer uma determinada fatia do empresariado, né? Uma medida um pouco política, vamos dizer assim, mas as pessoas também não são bobas, elas não vão, não é? A academia é um lugar de alto risco de transmissão, de alto risco, não é? Então, a gente sabe, se a gente liberar agora o comércio, a academia, quanto mais liberado for, mais esse equilíbrio que a gente está começando a alcançar só agora vai gerar uma nova crise. Por que eu estou dizendo isso? Porque com todo esse monte de gente que já teve, vocês devem conhecer pessoas que tiveram, né? E até gente que já morreu, que no Espírito Santo foi 1.400 pessoas, não é? Até agora. Agora começou a dar uma acalmada, porque a gente está fazendo isolamento. Né? Teve aquela explosão horrorosa. Mas se a gente libera, o que é que vai acontecer? Tem um outro mais gente. Estão ouvindo? Estão bem barulhento. Agora eu tô. Porque, olha só, a gente tem esse monte de gente com coronavírus. E vocês sabem quantos % da população do Espírito Santo já pegou coronavírus? Dá um chute aí, quantos por cento? Uns 40, talvez? Quanto você? 40. E você acha que foi quanto? 60. Não, menos de 10%. Sério? Pegaram o coronavírus. É por volta de 8%, 9%. Então, veja só, a gente tem mais de 90% das pessoas que não pegaram coronavírus ainda. Certo? Isso significa... E a gente não tem vacina para evitar que essas 90% que faltam pegue. Então, assim, quando o coelhinho sair da toca, o lobo vai lá e vai comer o coelhinho. Né? Então, na medida que as pessoas começarem a sair de casa, a gente vai ter mais casos. Vocês entendem? Vocês tiveram coronavírus? Não, eu não. Não? Pois é, mas tem uma grande chance de vocês terem. Porque em algum momento vocês, né, ninguém vai aguentar ficar a vida toda dentro de casa. E o coronavírus está lá na rua, no meio das pessoas que estão contaminadas.
vai ter um momento que a gente vai ter. Então, só que o que eu estou dizendo para vocês é assim, que a grande maioria das pessoas vão se contaminar, né? O isolamento social. A questão é a questão de tempo. É melhor me contaminar em novembro, dezembro, quando já deve ter alguma coisa, um remédio melhor, uma vacina, do que agora. E em dezembro, novembro, pode ser que os hospitais estejam mais tranquilos, as UTIs estejam com mais vagas, não é? E a gente vai tendo mais chances, se tiver um quadro grave, de ser pior assistido. Então, isso é muito importante lembrar. Sim. E atividades físicas? Posso perguntar ou você quer continuar? À vontade. Tá. Não, por favor. Atividades físicas feitas ao ar livre, mesmo sozinhas e tendo todos os cuidados, devem ser evitadas também? Por exemplo, fazer uma caminhada numa pista assim, isolada, tem que ser evitada? Assim, existem posições controversas quanto a isso, né? Tem gente que está muito acostumada a fazer atividade física e sente muita falta e fica deprimido. Eu mesmo fico chateado quando eu não faço. Eu durmo mal, né? Eu não fico bem. Eu preciso fazer a atividade física. Então, eu acho que a minha opinião particular é que as pessoas devem procurar fazer atividade física, sim, sempre que possível, de preferência todo dia ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, não é? E pode fazer uma caminhada com máscara no horário alternativo, já que as pessoas estão mais tempo em casa, né? No horário mais cedo, mais tarde, no horário, por exemplo, de 11 horas da manhã, que a maioria das pessoas não estão na rua, não é? Porque se você for na orla de Camburi ou na região que as pessoas caminham aqui nos parques da cidade, de manhã cedo e mais finalzinho da tarde, está cheio de gente caminhando, não é? Tem muita gente, inclusive, sem máscara. Eu acho que deve caminhar sim, deve fazer atividades físicas ao ar livre, sim, com proteção, com máscara. É importante porque isso melhora a sua capacidade imunológica, não é? Agora, antes de vocês fazerem a próxima pergunta, eu quero fazer uma observação, antes que eu esqueça. Vocês duas são muito inteligentes, vocês fazem perguntas muito boas. Todas as perguntas que estão fazendo são muito relevantes, são as perguntas mais importantes. Sem falar que são duas lindas, né? Grata. Obrigada. Duas meninas inteligentes. Vamos lá, manda ver. Agora eu quero saber como que funcionam os tipos de exame de detecção do Covid. Porque tem o teste rápido e tem o outro que demora mais. E como que eles funcionam? Então, como é que eu vou fazer o diagnóstico do Covid? Como é que eu faço o diagnóstico de uma doença infecciosa? Ou eu acho o agente infeccioso, o micróbio que está dando a infecção, é uma forma de fazer o diagnóstico. Então, ou eu acho o vírus, ou pedaço do vírus, ou eu acho o anticorpo que eu produzo contra aquele vírus. Porque eu só vou ter o anticorpo se eu tive a infecção pelo vírus. Tá certo? Então, essas são as duas únicas formas de fazer o diagnóstico. Achando partes do vírus, pedaços do vírus, ou achando um anticorpo que o meu organismo produz contra o vírus. Então, como é que você faz isso? Se a pessoa estiver na primeira semana de doença, é mais fácil achar o vírus, porque o vírus está presente ali na primeira semana. Depois é muito provável que não tenha mais vírus, a pessoa já não é infectante mais, não é? Como é que eu acho o vírus? Fazendo a procura dele com um cotonetezinho que se usa, um cotonete que eu coloco dentro do nariz, lá dentro, bem profundamente, e dentro da garganta, né, lá atrás da garganta, batendo nas amígdalas, eu pego esses 2 cotonetes, coloco no tubinho, levo para o laboratório e procuro se tem o RNA desse vírus, não é? Que é o material genético do vírus. Se for positivo, eu me infectei pelo coronavírus. Então, isso só funciona na primeira semana. A partir da segunda semana, mas mais ainda do 14º dia da segunda semana, a melhor forma de fazer o diagnóstico é procurando o anticorpo, porque aí eu não vou ter mais o vírus na faringe e nem nos narizes, tá certo? Então, aí o exame é de sangue agora. Aí eu colho o sangue e procuro o anticorpo contra o coronavírus. Se ele for positivo, significa que eu tive a infecção. Geralmente, aí eu já estou ficando bom, já estou melhor. Se ele for negativo, eu não tive a infecção. Tá certo? É assim que funciona o diagnóstico. Ou eu procuro o RNA do vírus no nariz ou na garganta, ou eu procuro o anticorpo no sangue depois da segunda semana. Ficou claro? Ficou.
muito claro. E o que é transmissão sustentada ou comunitária? Transmissão sustentada é assim, enquanto eu tiver gente na comunidade que tem o coronavírus, eu vou ter gente transmitindo, né? Então, a transmissão sustentada ela vai acontecer enquanto eu tiver pessoas com coronavírus e pessoas que não tiveram coronavírus. A pessoa com coronavírus transmitindo para a pessoa que não tenha coronavírus. Então, ou seja, eu vou continuar infectando. Então, no Espírito Santo, a gente tem 10% de pessoas que já tiveram, menos de 10%, e mais de 90% que não tiveram. Essa é a condição ideal para eu continuar mantendo uma transmissão sustentada, uma transmissão comunitária. E o que muda com a transmissão local? O risco aumenta? Quando começa a ter transmissão local, você fala na comunidade? Isso. Eu vou ter mais casos. Sim, se o seu bairro, por exemplo, tem uma transmissão, o bairro que você mora está tendo mais casos, tal, você também tem mais riscos do que eu se eu estiver num bairro que tem poucos casos, certo? Então, por exemplo, em Minas Gerais começou a ter a epidemia maior agora, quando a gente já está estabilizando, né? O vírus ele vai caminhando com as pessoas vão entrando nas cidades e vão levando. Quanto mais no interior a cidade mais longe do litoral ela mais tardia foi a introdução. Mas uma vez que chega lá o vírus com uma pessoa infectada, ele vai se manter ali numa transmissão sustentada. Por quê? Porque tem gente lá no local que ainda é vulnerável, que não pegou antes. Sim. E quando é necessário a internação de uma pessoa com Covid-19? Quando ela começa a ter... geralmente ela é necessária na segunda fase da doença, que acontece entre o 7º e o 14º dia da doença. Nunca é necessário na primeira semana, nunca. Porque na primeira semana ela está com aqueles sintomas gripais só, febre, mal-estar no corpo. E a maioria das pessoas, depois da primeira semana, vai acontecer o quê? Vai melhorar, vai ficar curada. E uma pequena parte vai continuar doente, mas porque ela desenvolve um processo inflamatório antigo, progressivo e grave. Tá certo? Então, entre o 7º e o 14º dia, a pessoa desenvolve uma falta de ar progressiva, uma incapacidade de respirar, mesmo para fazer as menores coisas, por exemplo, tomar um banho fica muito cansativo, né? Trocar de roupa a pessoa já cansa, conversar já a pessoa fica puxando o ar. Essa é a principal indicação de internar, porque aí você tem que dar um suporte injetável, né? E, se necessário, dar um suporte de oxigênio, ou com catéter, ou uma máscara de oxigênio, ou até uma intubação, colocando um tubo pela boca, vai até a traqueia, para mandar oxigênio diretamente para o pulmão, enquanto durar aquele processo inflamatório. Essa pessoa pode, na maior parte das vezes, ela vai sobreviver, depois de 10, 12 dias de 20. Mas uma pequena, não tão pequena assim. Isso. E se eu tenho algum caso confirmado de corona em casa? Quais as medidas que eu posso tomar para cuidar dessa pessoa? Então, tá um barulho. Foi. Diferente. O celular. Bom, se você tem um caso em casa de coronavírus, tem mais de 3, se as outras pessoas ainda não se contaminaram, essa pessoa contaminada Mais ou menos. Mais ou menos. Eu estava vendo mais ou menos também. Tem uma barulheira, agora melhorou. Melhorou também. Não, voltou. Foi. Tem perto de vocês? E tá bem? Agora tá. Não tem ninguém aqui, não. Agora foi. Interferência. Se você tem uma pessoa contaminada em casa, né, numa casa que tem 2 ou mais pessoas, imaginando que as outras não estão contaminadas, você deve isolar a pessoa contaminada, deve ficar num quarto privativo sozinha, deve usar um banheiro sozinha, ou se a casa tiver um banheiro só, depois do uso do banheiro tem que limpar as superfícies com álcool a 70%, né? Ela deverá se manter em casa de máscara o tempo inteiro, né? E fazer suas refeições dentro do quarto.
Os seus talheres, materiais, não deve entrar em contato com os outros talheres, das outras pessoas que não estão infectadas. Certo? Isso é para... Ou desnecessário. Ai, desculpa interromper. Vai, fala. Pode falar. Eita. Esse isolamento é dado para até que tirar a máscara e que possa ter o contato com as áreas de casa, sem precisar de isolamento. Ok. E quais... Eita. Posso falar? Dá para ouvir? Tá. Quais pré-requisitos para as atividades... quais pré-requisitos a gente tem que tomar para a retomada das atividades gerais? Eu acho que a gente só vai voltar a ter atividades gerais quando a gente tiver uma redução importante do número de casos, né? É um número confortável, onde você tenha vagas na UTI, né? Tenha uma ocupação de UTI, assim, tendo pelo menos só 2/3 de ocupação, tendo 30%, 40% dos leitos disponíveis, né? Num momento onde já muitas pessoas, num contexto onde a gente já tenha 15%, 20%, 30% da população que já teve o coronavírus, né? Então, eu imagino que a gente ainda vai ter uma taxa de casos alta no mês de julho, né? E em agosto, setembro, isso deve cair lentamente e a gente vai ficar num platô de casos menor, mantido, que deve demorar até o final do ano, começo do ano que vem. Mas um número menor de casos, porque a gente ainda tem muita gente que não pegou, né? Isso significa que tem muita gente para ter ainda o coronavírus. Então, eu acho que o governo ele usa, a Secretaria de Saúde de Estado, o governo do Estado, eles usam uma fórmula matemática onde eles vão calculando com várias variáveis que eles usam, que é taxa de ocupação dos hospitais, número de casos novos, número de morte, não é? E a incidência de cada cidade. E eles jogam isso numa fórmula matemática, isso é usado em quase todos os estados do Brasil, e aí eles vão vendo onde é que ele vai liberando, onde é que ele vai fazendo o lockdown, que é aquele bloqueamento total das atividades, não é? Econômicas. Então, é uma coisa que a gente vai, provavelmente, isso vai folgar a partir aí de agosto, de setembro. Eu só não sei se isso vai ser suficiente para liberar, por exemplo, as aulas. Ainda a gente não sabe. A gente não sabe se esse ano de 2020 vai ter aula presencial. Qual deve ser o foco no período final da quarentena? Foco deve ser voltar a criar diferente. E aí, ela está preocupada Eita. não sei que vai... Eu também não, mas dá para ouvir, por enquanto. Então, voltarem para a vida mais ou menos normal, ela tem uma consciência da higiene respiratória, né? Uma nova modalidade de proteção, de controle de tosse, de espírito, de proteção, né? Diminuir os abraços e os beijos nesses próximos períodos que vêm pela frente, né? Manter ainda durante algum tempo, alguns meses, o uso de máscara. Eu acho que a realidade de volta à normalidade vai ser com máscara. A gente não vai poder abrir mão ainda das máscaras por muitos meses, né? E a gente vai ter que ter uma concepção de higiene, de cuidados com a higiene das mãos, controle né? Essa mania que a gente tem de botar a mão nos olhos, na boca, na nariz, a gente aprende a controlar isso, né? E assim, o mais importante, a gente tem que sair dessa pandemia lembrando que o corpo do paciente é o nosso corpo. Então, por exemplo, refrigerante, eu não devo tomar água ou suco.
né? Pode ser para que ele responda a qualquer coisa que ele possa acontecer. Se tiver que ter um feito na indústria, ou um cookiezinho que a minha mãe fez em casa, ou uma fruta, ou eu digo que preferia fruta, ou cookie, né? A coisa mais natural. Então, esse é uma... E a outra coisa é manter o alimento. Vai refletir na nossa saúde. Tá bom. E como será feito o acompanhamento do processo da doença durante a retomada? Do mesmo jeito que está sendo feito agora. Agora, provavelmente, com o exame de diagnóstico para a fase aguda, que é aquele do nariz e da garganta, com os anticorpos, usando os remédios que a gente usa, que são sintomáticos. Dependendo da gravidade, tem outros remédios mais potentes para serem usados, que a gente já faz uso atualmente. Né? Eu não vou dizer nome de remédio aqui para não criar aquela loucura de corrida para a internet, para comprar remédio e tal, mas existem remédios comprovadamente eficazes já, mas que não curam ainda, né? Então, assim, a coisa está muito dinâmica, coisas novas vão entrar o tempo inteiro, né? A gente que é infectologista, a gente estuda todos os dias, porque todo dia sai artigos, sai novas publicações sobre o coronavírus, para a gente estar oferecendo para os pacientes, para a gente estar fazendo, orientando os colegas médicos, fazendo treinamentos. Então, isso é muito dinâmico, e certamente a situação de dezembro que vem não vai ser igual a de hoje. A gente vai ter mais conhecimento sobre a doença, muitas pesquisas em andamento, no mundo inteiro, né? É muito dinâmico, é imprevisível. E o governo está se preparando, né, para a volta às aulas. Na sua opinião médica, é a hora desse retorno? Tá bom. Tá. Em agosto, setembro. Minha opinião. Caso volte às aulas, quais serão os cuidados que os alunos devem tomar? Esses que a gente falou, né? Esse cuidado com a toalete respiratória, máscara, todo aluno deve ter um pouquinho de álcool gel ali junto, né? As salas têm que ter o dispositivo de álcool gel para você limpar sempre as mãos, né? Nada de beijinho e abraço na hora que chega, né? Eu sei que está todo mundo morrendo muito de saudades um do outro, né? Eu mesmo estou morrendo de saudade de um monte de amigos, um monte de pessoas que eu queria abraçar, beijar, mas quando eu vou encontrá-los, eu não vou fazer isso ainda. Eu sei que não vou poder. Sim. Então a gente agradece. Pode falar, Vá. Jornal, a gente queria agradecer por aceitar fazer essa entrevista com a gente. Foi muito importante, vai ajudar muita gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Né? Eu achei ótimo conversar com vocês, porque vocês foram extremamente oportunas, fizeram as perguntas que são necessárias de serem feitas, né? Se prepararam um roteiro bacana de entrevista, né? E eu me senti extremamente feliz e valorizado por você, pela postura e pela capacidade de vocês duas, tá? Foi um grande prazer e eu estou às ordens. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.